Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Doutora Ana Rita Barros está connosco esta tarde, é formadora do Centro de Informação Europeia Jacques Delors. Boa tarde, doutora Ana Rita. Boa tarde, Ana Marta. Este é o primeiro programa Nós Europa, de 2024. Vamos olhar para o ano passado, 2023, e referir alguns acontecimentos marcantes na política europeia. Exatamente, portanto, logo no início do ano, 2023, o caso que foi designado como Gatorgate e que ainda não está resolvido, com a detenção de deputados europeus, foi um assunto marcante. Ainda estão à espera de julgamento, com novos desenvolvimentos, mas foi um assunto que, de facto, referenciou o início do ano. No final, como não poderia deixar de ser uma questão orçamental, como nós sabemos e referimos no resumo do Conselho Europeu, passou a ser uma decisão adiada do próprio Conselho, com o novo Conselho Europeu Extraordinário já marcado para 1 de fevereiro, onde não se sabe se a situação ficará plenamente resolvida. Trata-se do financiamento à Ucrânia por parte da União Europeia. O próprio primeiro-ministro belga, que está agora a exercer a presidência rotativa, já disse que a União Europeia tem que ter mais fundos próprios, porque relativamente às receitas, os Estados já estão no seu limite de financiamento. Ao longo do ano, de referir talvez o protocolo assinado finalmente entre a União Europeia e o Reino Unido, chamado Protocolo da Irlanda, que veio estabelecer a circulação de bens e de pessoas entre a Grã-Bretanha, a Irlanda do Norte e a República da Irlanda. Pelo meio, talvez referir aqui um episódio que não foi muito divulgado, mas que é interessante, que é o facto de um grupo de cidadãos do Reino Unido a residir no Reino Unido e na União Europeia, em vários Estados-membros, fizeram uma petição ao Tribunal de Justiça Europeu, pedindo que lhes fosse restituído o direito à cidadania europeia, com todos os direitos e os deveres que lhes estão intrinsecamente ligados. Claro que o Tribunal esclareceu que a perda de estatuto constitui uma consequência automática da saída de um Estado-membro, claro, e que, só tendo nacionalidade de um Estado-membro, podem voltar a ser cidadãos com estatuto europeu. É interessante referir isto, porque ainda há quem queira ser europeu, não é? Aliás, se calhar tem havido uma mudança de opinião por parte dos cidadãos britânicos. É a ideia, e eu que refere a algumas sondagens, que sim, que hoje em dia seria diferente a decisão final. Pronto, mas é a que está, não é? Depois, talvez referir a regulamentação relativa à inteligência artificial, aprovada pela União Europeia como pioneira este ano, a meados do ano, junho, julho, para assegurar melhores condições de utilização das tecnologias inovadoras, desta tecnologia bastante inovadora que é a inteligência artificial e que foi implementada este ano. No final do ano, a aprovação de novas regras relativamente à migração e ao asilo, regras muito mais rígidas, digamos assim. Rigorosas, talvez. Bastante, com as fronteiras externas, mas nem por isso o drama humano no Mediterrâneo e aqui mais perto em Canárias tem deixado de acontecer. No final do ano, o alargamento, acho que o alargamento marcou. O alargamento e a perspectiva de alargamento aos Balcãs, a concessão do estatuto de país candidato à Ucrânia e à Moldávia foram importantes. Agora, 2024. Com muitas eleições pelo meio, desde Taiwan até os Estados Unidos, mas as nossas aqui mais perto. Grandes expectativas relativamente ao Parlamento Europeu. As sondagens indicam que vão ser cada vez mais presentes, embora sem maioria, mas cada vez mais presentes os eurocéticos no Parlamento Europeu, e dessa composição do Parlamento Europeu resultará a formação de uma nova comissão, o que é importante para todos nós europeus. Doutora Ana Rita Barros, a Bélgica assumiu a presidência rotativa da União Europeia a 1 de janeiro. Exatamente, 6 meses, já tínhamos aqui falado, com o lema proteger, reforçar e preparar, com muitos eventos marcados ou já realizados. Neste momento está a decorrer uma reunião entre o Colégio de Comissários
e a presidência rotativa belga. Normalmente o Colégio de Comissários, no início de cada semestre de presidência, desloca-se à capital do país. Neste momento está a decorrer em Bruxelas, não é preciso deslocar, é só atravessar a rua para o outro lado, não é? Podem até ir a pé, não será o caso, mas estão reunidos para definir o que será este semestre e depois farão uma declaração à comunicação social no final, tanto o primeiro-ministro belga como a presidente von der Leyen. Está agendado mais ou menos para o fim da tarde. Um pequeno país da União Europeia, a Bélgica, ou não? Um pequeno grande com muito país, peso. Com muito peso. Não só por ser a capital da Europa, mas talvez referir aqui alguns dados, já que o país preside aos destinos da União Europeia, alguns dados. Ocupa 0,7% do território da União Europeia, mas representa 2,6% da população. O seu PIB é elevado, 47.430 euros, ou seja, mais 34% do que a média europeia. Em termos de densidade populacional, é também elevada, 380 habitantes por quilómetro quadrado. É o maior produtor europeu de chicória, em Endívia. E o segundo maior, não é um contrassenso, mas é o segundo maior de couve de Bruxelas. Portanto, quem mais produz couve de Bruxelas são os Países Baixos, porque as couves de Bruxelas foram trazidas pelos romanos para a região. E como se desenvolveram muito bem na zona de Bruxelas, deu-se-lhe o nome de couve de Bruxelas. Mas os maiores produtores são um pouco mais acima. Tem o segundo maior porto de mercadorias europeu, Antuérpia, Bruges, e as suas exportações são fundamentalmente para o próprio espaço europeu, 68% para o próprio espaço europeu, e exporta fundamentalmente medicamentos e produtos farmacêuticos, produtos de petróleo refinado e diamantes. Também exporta chocolate, mas não é o maior exportador. É talvez o melhor chocolate, mas não o maior exportador. O maior exportador é a Alemanha, já agora. A Bélgica também, em termos de dados, é importante referir, faz uma aplicação em investigação e desenvolvimento de 3,4% do seu PIB, bastante elevado. Bastante elevado, bastante mais elevado do que a União Europeia, e tem um número elevado de diplomados, portanto, pessoas com ensino superior, mais feminino do que masculino, como é corrente atualmente também em Portugal, mas tem uma percentagem que supera os 50% na faixa etária 30 a 34 anos com diplomas de ensino superior. A partir de 31 de março de 2024, deixará de existir controle nas fronteiras aéreas e marítimas com a Bulgária e a Roménia. Um longo percurso, já que a Bulgária e a Roménia são Estados-membros desde 2007. Nunca nenhum Estado-membro teve tanto tempo à espera. De entrada no espaço Schengen. Pelas características que nós sabemos, pela sua zona, embora estes dois países aplicassem parte do acervo Schengen. No que se refere às informações, ao policiamento das fronteiras externas da União Europeia, porque é o limite exterior. No entanto, talvez aqui a recordar o que é o espaço Schengen. Não é? O espaço Schengen é composto por 27 países, mas não 27 Estados-membros, porque Estados-membros são só 23. Quem é que está de fora? A Bulgária. E a Roménia até agora. agora. Logicamente, mas também Chipre e a Irlanda. A Irlanda, sabemos nós, por razões, influência não é? do Reino Unido. Mas há 4 Estados do Espaço Económico Europeu que fazem parte do Espaço Schengen, e que são a Islândia, Suíça, Noruega e Liechtenstein. Também isso pode entrar e circular livremente apenas com o cartão de cidadão. O Espaço Schengen permite exatamente esta livre circulação entre Estados-membros. Referir também que diariamente na União Europeia, nas fronteiras internas, circulam 3,5 milhões de pessoas. 1,7 milhões residem num Estado-membro e vão trabalhar para outro Estado-membro. O que é muito importante haver esta facilidade nas fronteiras. Este processo não está concluído. Não está concluído porque é só a parte aérea e a parte marítima. Falta a parte terrestre, que terá de ir a novo Conselho e terá que ser aprovada por unanimidade. Pensamos nós que seja mesmo uma unanimidade, não a unanimidade dos presentes, como foi há dias, mas, portanto, ainda está pendente a parte da circulação de pessoas por via terrestre. A doutora Ana Rita Barros, foi há 25 anos que Portugal integrou o grupo daqueles que têm moeda única, ou que aderiram
à moeda única, o euro. Sim, 11 países na altura. Portanto, a moeda é de 99, embora só tenha circulado em 2002, mas esse grupo da frente foram 11 países. Relembrar a taxa de conversão do escudo euro, não sei se nós nos lembramos, 200,482 na altura, Sim, foi o que foi fixado, já nos esquecemos. Sim, já não estava na minha memória, pelo menos. Mas sabemos todos que é um euro, mais ou menos 200 escudos. Relembrar também que na altura éramos 15 Estados-membros. Entraram 11, um pouco depois a Grécia juntou-se ao grupo, ficaram de fora o Reino Unido, na altura, a Dinamarca e a Suécia, a Dinamarca por opção própria. Sim. Hoje em dia já não existe essa possibilidade nos tratados. Se é membro, obriga quando cumprir os critérios, adotar a moeda única, não foi o caso da Dinamarca. A moeda neste momento circula em 20 Estados-membros e é utilizada diariamente por cerca de 350 milhões de pessoas. O que é que a moeda nos trouxe? Para já, facilidade em comparar preços. Sim. E isso tem muitas vantagens para o turismo e para os produtos que são comercializados. Estimula a concorrência e fomenta as transmissões de capital e o investimento. Há outros pontos menos positivos. Outros menos positivos. As taxas de juros não são fixadas a nível de cada Estado-membro. A desvalorização da moeda não é possível ser aplicada pelo país, depende do Banco Central, que é quem no fundo lidera toda a política monetária, como nós sabemos. No entanto, o euro está aí, é a segunda moeda de reserva mais utilizada no mundo, a seguir ao dólar, e portanto temos uma moeda que é uma referência. É importante chegarmos a um país e utilizarmos a mesma moeda do que nós aqui temos. Ponto da situação do plano de recuperação e resiliência no que diz respeito a Portugal. Um pagamento realizado no final do ano, mesmo no final do ano. Portugal já tinha pedido este pagamento em outubro. No entanto, teve umas advertências de não cumprimento de algumas metas, principalmente no sector da saúde e a regulamentação profissional também de algumas áreas, principalmente também da saúde. Prestou os esclarecimentos, a Comissão Europeia considerou satisfatórios, embora tenha alertado que ainda existe trabalho muito importante a realizar. E libertou 2,46 mil milhões de euros, o que é significativo. De referir, talvez, que o plano de recuperação atinge 22,2 mil milhões. Parte dele chega de 73,8% é fundo perdido. Outra parte são empréstimos e são focados estes investimentos principalmente na ação climática, na transição digital, mas também na administração pública, na eficiência do sistema judicial, do sistema judicial, no sector social, no serviço de saúde e também uma situação que é completamente nova em termos de financiamento, que é a habitação social. E, finalmente, uma referência ao facto de terem entrado em vigor a 1 de janeiro novas regras de tributação. Para as grandes empresas. Para as grandes empresas, multinacionais. Multinacionais ou nacionais de Estado-membros, desde que atinjam uma faturação anual de 750 milhões de euros. Não parece muito, mas não é assim tanto. Até Portugal tem empresas com este montante de receitas. Tem sido um assunto muito falado. Há alguns detratores desta matéria dizendo que as empresas vão acabar por mudar, mas as novas regras vêm definir, mesmo que as empresas multinacionais ou nacionais do Estado-membro tenham apenas na Europa uma filial, são também tributadas. Portanto, isso é que as regras têm umas regras de cálculo muito apertadas, estão definidas na diretiva e que podem ser consultadas e que são aplicadas exatamente às filiais, mesmo que a empresa-mãe tenha sede fora da União Europeia. Mesmo fora da União Europeia. Veremos se consegue aplicar. São das tais receitas importantes para a União Europeia que tanto fazem falta. Veremos como é que se vai concretizar esta tributação, porque a matéria de tributação, como nós sabemos, a União Europeia não tem assim muito sucesso. Doutora Ana Rita Barros, a fechar a frase habitual, que é também um tributo a Jacques Delors, que faleceu no final de 2023. Exatamente. Portanto, a frase é um tríptico europeu do próprio Jacques Delors. A concorrência que estimula, a cooperação que reforça e a solidariedade que une.
Relembramos que Jacques Delors foi presidente da Comissão durante 10 anos, de 1985 a 1995, considerado um arquiteto da Europa Unida, o mercado único, estão-lhe associados o euro, o Schengen, Erasmus, o processo de alargamento iniciado em 2004, os fundos de coesão, o diálogo social, são marcos da integração europeia que são indissociáveis da audácia, da convicção e da reafirmação dos valores europeus caracterizaram a ação de Jacques Delors. Portanto, uma referência da Europa. Doutora Ana Rita Barros, muito obrigada. E até à próxima. Até à próxima. Obrigada também. Obrigada.